Fala pessoal, estamos em mais um episódio aqui do Paulista Show e hoje eu trouxe uma pessoa que tem uma mensagem muito importante para você. O nome dela é Karina. Seja muito bem-vinda, Karina. Obrigada, muito bom estar aqui no Paulista Show e estar fazendo parte de uma empresa que traz para nós a visão da Como Sol, né? E isso para nós é de tamanha alegria. Muito obrigada. De nada, seja muito bem-vinda. E hoje, quem está te assistindo, eles querem saber a Como Sol Educação, em poucas palavras, conta um pouco pra gente. A Como Sol, ela vem de dores, né, que os professores têm de ter um espaço de expansão e até mesmo os professores se sentem muito limitados na sua função. É sala de aula, é você dar aula, corrigir, e para os professores existe uma expansão de coisas que o professor pode estar atuando, né? Então, a gente trazer para os professores que existe muito mais coisas além da sala de aula. Na sala de aula existe aquela situação que limítrofe, eu só tenho isso, só vou fazer isso, e com a Como Sol, eles vão ter essa visão de expansão e também da oportunidade de estar ali atendendo até alunos mesmo, né, dentro do site, da plataforma, onde eles vão procurar pessoas ali dentro, professores, profissionais, né, capacitados, para estar uma aula de português, de matemática, enfim. E hoje, se a gente for trazer a essência da Como Sol Educação para o que já acontece hoje no mercado, qual que é essa diferença? A nossa diferença justamente é trazer para o professor, ele não só vai entrar no site, quando ele estiver conosco no site, vai existir ali um diálogo, uma conversa, onde ele vai perceber que dentro da Como Sol ele vai ter o quê? Ele vai ter autoridade, ele vai ter posicionamento no que ele vai estar dentro da Como Sol atuando. Então, se vier alunos, esse tratamento ele vai ser humanizado. Muitas vezes, se chegar, por exemplo, um aluno para mim, eu quero dar aula particular. Tá bom, eu cobro tanto, dou aula particular e morreu o assunto. Não existe uma humanização, não existe um vínculo. Eu vim e resolvi o problema. A Como Sol traz essa humanização, essa questão de acolhimento. Entendi. E hoje, qual que é o maior desafio para o professor poder trazer sua excelência na educação? Hoje em dia eu digo que há um desânimo muito grande, né? Essa visão de você só ter a sala de aula e você ter algumas... eu dou aula particular. Existem muitos professores que eles estão em sala de aula e buscando outro tipo de renda, até por causa da desvalorização do professor, né, na sua área para estar melhorando a sua faixa salarial. Então, assim, muitos professores... A nossa questão de ele expandir é justamente aí. Você não precisa ficar só na sala de aula. Você pode expandir para você dar aula, para você fazer uma mentoria até mesmo por uma questão que tem os professores. Chega num ponto de quem sou eu? Só dou aula, só fico dentro de sala de aula. Na Como Sol nós temos a mentoria para professores também. Então, esses professores profissionais que vierem até a Como Sol, nós queremos fazer parceria na área de dar aula, de participar junto com parceiros. Nós damos para ele também a oportunidade dessa mentoria, né? E nessa mentoria, o que a gente traz para ele? Autoconhecimento, humanização. Então, não vai ser só você chegar lá e dar aula, mas nós vamos... o nosso objetivo também é tratar o professor. Então, quando ele está ali, que ele está atuando como parceiro, também convidar ele para essa parte de mentoria. E nessa parte de mentoria, ter essa visão do todo, né? Autoconhecimento, trabalhar com essa parte de posicionamento, questão de espiritualidade dele, do quem eu sou, do autoconhecimento, do autocuidado, que hoje os professores, você vai ver, não se cuidam, né? E isso é muito triste, porque você atua numa área que você mexe com vidas, né? E eu achava interessante, na minha infância, quando entrava uma professora bonita, chique, eu falava, nossa, eu quero ser ela, né? Então a gente era referência, né? Então isso se perdeu, isso é muito triste, né? E eu vejo quando, às vezes eu dava aula, né? Porque eu estou na parte administrativa,
Ai, professora, como você está linda. Nossa, aquilo dá um ânimo, né? Você, com tudo que você tem que presenciar do dia a dia, né? Você presencia dores dos alunos, você presencia as dores dos pais, hoje muitas mães sozinhas, né? E o professor, muitas vezes, ele quer acolher todo mundo, ajudar todo mundo, e ele acaba adoecendo, né? Hoje a gente vê que a figura professora, para alguns alunos, é uma figura até de pai. Sim. Porque muitas das vezes a gente acaba aprendendo lá na escola e leva isso para casa. Sim. Hoje, qual que é o maior ensinamento que os professores têm que os alunos conseguem levar para casa e aprender com muita maestria? É interessante essa pergunta, porque, né, num cargo eu aposentei, tenho 2 cargos, né, na prefeitura, um eu aposentei e o outro eu estou na parte administrativa. Era a mãe falar para o aluno alguma coisa e ele falar, não, quem manda é minha professora, né? A mãe, por exemplo, tem a lição de casa, a criança vai aprender, a mãe vai lá ajudar a ensinar. Não é assim, não, a professora não fez assim, tem que fazer igual a professora. Então, você pega essas coisas assim, do valor que a criança dá para a gente, né? E assim, com o tempo também, você vê alunos que eles se identificam tanto a ponto de falar, você não quer ser minha mãe? Isso dói, porque você vê o que tem por trás disso, né? Então, assim, não sou sua mãe, não, sou só sua professora, né? Aí eu fazia algumas brincadeiras com eles, não. Eu falei, então, não posso ser sua mãe, né? Meus filhos eu educo assim, eu faço assim. Ah, não, desse jeito não. Eu falei, fica com a sua mãe que é melhor, né? Então, tem essas questões, assim. Hoje, se você fosse trazer um case de sucesso de um professor que teve essa experiência com a família, com o aluno, qual que seria esse case? Eu acho que o Paulo Freire. Ele fez um livro, Pedagogia do Oprimido. Aí o pessoal, parece um nome meio negativo, mas não é. É o quanto essa desvalorização ela traz para nós uma questão muito negativa de que é normal tudo isso que está acontecendo. E não é normal isso tudo que está acontecendo. Né? Normalizar. Por que o aluno teve esse comportamento? Hoje em dia a sociedade está assim. Se um professor em frente à sala de aula, ele olhar para o aluno e falar assim, ele está com esse comportamento, porque a sociedade toda está. E cadê o meu papel de professor? Cadê a minha responsabilidade enquanto profissional? Então, eu tenho muito essa visão de que se o aluno está em sala de aula e ele é meu, eu tenho que dar conta. Eu tenho que resolver o problema dele no sentido de ele não estar tendo aprendizagem. Qual é o motivo? Às vezes o motivo é fome. Quem não se alimenta não tem como pensar, não tem raciocínio. Como que ele vai fazer isso? Ele não faz. Então, qual é o problema desse aluno com esse tal comportamento? É TDAH? Então, a gente tem que ter essa visão. Por que muitas vezes a gente fala, olha, mãe, presta atenção que ele não deve estar enxergando. A professora não é oftalmologista, como que ela vai falar? Mas a criança está lá, a gente vê. Então, muitas coisas, quem descobre? São os professores. Então, tem muitas mães que ficam bravas. Lá vem a professora falar alguma coisa. Vai precisar óculos? Ela pensa que não tem dinheiro, né? Então, assim, a gente tem esse olhar inteiro da criança. Né? Por que ele está com esse comportamento? Aí é uma questão familiar, é uma questão... Então, a gente tem que ter muito esse cuidado e humanizar. E hoje em dia, com o avanço da tecnologia, sabemos que também existem os desafios dos professores, Sim. porque eles precisam entender e precisam passar para os alunos. Qual que é essa relação com os professores com esse avanço da tecnologia? Então, o avanço da tecnologia ele tem 2 pontos, tanto positivo quanto negativo. Né? Então, na escola, dá para trabalhar muito bem com o celular, por exemplo, professores de matemática. Eles vão fazer cálculos de áreas, cálculos. Os alunos podem usar o celular. Professora de história está falando de algum tema onde ela quer que eles visualizem alguma coisa, museu, por exemplo. Né? Eles podem usar a tecnologia, o celular. Tem algumas escolas que já têm a mídia dentro da sala de aula. Né? A escola que eu atuo, ela tem essa mídia, mas não é a realidade de muitas escolas. Né? Então, é permitido o celular. Tudo é da forma como ela é feita e utilizada. Ela tem que ser utilizada com responsabilidade.
o celular dentro da sala de aula, o que ele acabou sendo? Ele acabou sendo arma. E o celular, ele não é arma. Arma, ó a professora fazendo isso, olha a professora fazendo aquilo. E não está em um contexto, né? Então, assim, pega cortes, né, pedaços. Então, assim, em que contexto aconteceu aquilo? Então, tive que existir uma lei para quê? Proibição de celulares em sala de aula. Né? Então, hoje, tem professores, né, que já fazem trabalhos com celulares, mas pede autorização para os pais, pede para que as crianças trazem, porque realmente é fantástica a tecnologia. Hoje a criança quer ver alguma coisa, falou do museu na França, como que é isso? Ele vai lá e olha, a professora pede para fazer atividades. É um mundo de informações. E hoje, quando a gente leva essas informações para dentro das escolas, também sabemos que dentro de casa também tem celular. E hoje muitas famílias acabam deixando a criança mexer com o celular para ela não atrapalhar, às vezes, o casal. E isso acaba influenciando na escola. Sim. Como que dá para trazer de uma forma correta para a criança ter uma educação, mas que não precisa focar 100% nas telas? É interessante essa pergunta, porque a realidade, né, de escolas aí que eu trabalhei nos meus 30 anos, os pais, hoje em dia, muitas vezes as mulheres são sozinhas. Então, tem crianças que acabam o celular, a criança distraindo com vídeos, até a mãe chegar. No outro período, ela está na escola. Então, existem algumas situações que, infelizmente, a sociedade está passando e que ele acaba sendo um meio de a criança, por exemplo, não ficar na rua. Então, a mãe dá o celular e fala, vou ver esses joguinhos. Só que o que se tem que ter cuidado, você pode, no celular, travar o que a criança pode ver, o que ela não pode ver. Só que nem todos os pais têm esse conhecimento. Você sabe? Então, simplesmente larga. Então, a criança acaba ficando bitolada, são vícios. E eu venho de uma pesquisa, mundialmente, os países de primeiro mundo, né, como Finlândia e mais um outro país que eu não estou recordando o nome, eles tiraram esse negócio de celular na escola. Por quê? Por causa desses problemas que estavam tendo. Então, assim, é uma coisa que está acontecendo, é uma coisa que está nas vistas de todo mundo, quanto é prejudicial a muitas crianças e até adultos com problema de visão, porque ficam até altas horas vendo vídeos, assistindo joguinhos, e depois vai falar, nossa, mas está precisando de óculos. Então, são consequências. Então, vem essas consequências. A tecnologia ela está para nos ajudar, nos favorecer, né, nos informar e fazer com que a gente aprenda em curto tempo, porque hoje em dia a velocidade das coisas que você faz, quem corre mais rápido é o que está na frente. Então, a velocidade do tempo está aí. Então, os pais eles têm que ter essa consciência de estar usando a tecnologia com responsabilidade. Hoje sabemos que há um tempo atrás não existia essa tecnologia. Na minha época não existia principalmente celular e nem negócio de ficar em tela tanto tempo assim. Era mais brinquedos, carrinho, brincar na rua, pega-pega, esconde-esconde. Brincadeiras que envolvia mais a questão física. Sim. E hoje, principalmente as crianças estão pegando o celular e estão esquecendo de brincar dessa essência que a gente já acostumou lá no passado. Hoje eles estão pegando o celular e ficando muito tempo ali. E se você for trazer para a gente uma orientação para as famílias que ainda não têm essa visão de educar o filho e mostrar para ele que é importante sim saber de tecnologia, mas precisa ter um limite. Sim. Qual mensagem que você traz para essas famílias? Vocês podem estar limitando um horário para as crianças. Dizer, tira a tecnologia, não tem como, porque o mundo hoje ele é digital, o mundo hoje é da informação. Então, criar um tempo, né? Você vai ficar com o seu celular, ver seus joguinhos, ver os seus filmes, seus vídeos que você gosta de ver, durante 2 horas. Tem pai que eu conheço que fala, 1 hora só. Então, limite esse tempo,
para que a criança possa estar no seu brincar. Hoje nós estamos com crianças que estão ficando obesas, porque elas ficam nos celulares, ou na televisão, ou em computadores, e elas nem saem para comer. Elas, então, estão ficando obesas. Então, está tendo também muitos problemas nessa questão. Então, colocar um tempo para que a criança fique no celular ou na tecnologia que ela tiver. Entendi. E hoje, todas essas informações que você traz para a gente realmente acredita que é muito valiosa, tanto para quem está aqui, que tem criança em casa, quanto para quem também está nos assistindo de forma online. Hoje, todo o trabalho que vocês fazem da Como o Sol, qual que é a visão que vocês têm do futuro? A visão do futuro na Como o Sol ela é expandir cada vez mais e ter o acolhimento dos profissionais de educação, né? De estar junto com eles nesse sentido de acolhimento, de entendimento de que ele é, o que ele quer, e também na questão de cuidado com ele e de abrir mesmo essa mentalidade, o mindset, né? E com isso a gente ter essa clareza de que quem está na Como o Sol, ele está pensando na humanização. Ele não vai estar fazendo uma coisa ali de mecânica, mas uma questão de humanização, de acolhimento, de amor, né? E a mesma visão que nós temos da saúde na Como o Sol, né? Esse acolhimento, esse olhar pelo outro, a empatia, que tanto se perdeu hoje em dia, né? Entendi. E hoje, principalmente no mundo tecnológico, onde as pessoas estão ligadas 100% no celular, se uma mensagem que você falar hoje atingir o maior número de pessoas, eu gostaria que você compartilhasse essa mensagem olhando para essa câmera e sendo assim do fundo do seu coração. Traga essa mensagem para eles. Tecnologia para nos ajudar, nos apoiar e usar com responsabilidade. Nós não podemos hoje dizer que a tecnologia ela veio para dificultar alguma coisa, muito pelo contrário. Então, é usar com responsabilidade. Que legal. Karina, hoje estamos fazendo todo esse movimento aqui para dar espaço para pessoas assim como você, que traz uma mensagem, que tem um movimento, que tem principalmente a questão da educação, que traz esses pontos chaves para a nossa evolução. Hoje, tudo isso que está acontecendo é principalmente para dar voz para vocês, empresários, empreendedores, para passar um pouco do conhecimento que vocês têm para quem às vezes não consegue enxergar na internet essa visão. Porque na internet existe muitas informações e às vezes a gente acaba se perdendo com tantas informações. E quando você traz um ponto que as pessoas começam a refletir, talvez essa mensagem que você trouxe das crianças que estão mexendo no celular, uma família que vai assistir, opa, será que eu preciso olhar realmente para o meu filho? Será que ele está muito tempo ali no quarto e eu não sei o que ele está fazendo? E as coisas, quando passa do limite, as consequências vêm e Sim. ela é muito alta. Sim. Por isso que a sua mensagem, ela pode alcançar muitas pessoas e a visão que você está trazendo pode mudar completamente o ambiente familiar de muitas famílias. Agora eu gostaria que você trouxesse para a gente aqui qual que é a sua experiência em vivenciar o Paulista Show. Maravilhosa estar aqui com o Vinícius, com essa oportunidade de estar falando da Como o Sol, estar falando da pessoa, da Karina, quem ela é. E eu só tenho que agradecer ao Paulista Show e a Deus, em primeiro lugar, que me permitiu estar aqui, estar com a Patrícia, que está junto comigo na Como o Sol, me oportunizou de estar com ela trabalhando e tendo essa visão de amor e acolhimento ao próximo. Karina, muito obrigado pela sua participação. Eu tenho certeza que vai ajudar
muitas pessoas com tudo isso que você falou, já está registrado de forma online e as pessoas que estão te assistindo aqui já vão ter uma missão a cumprir por tudo isso que você trouxe pra gente aqui. A minha gratidão pela sua participação e o muito obrigado.